Muito boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Vamos então iniciar a sessão que eu decidi chamar Vamos Identificar Isto, com um ponto de interrogação. Eu aqui não vou ensinar a identificar, vou mais falar sobre as ferramentas que temos disponíveis para identificação dos seres vivos. E não só, e de minerais também. Porque acho mais importante, e não me levem a mal porque eu identifico a pedido qualquer coisa que me enviei, mas acho mais importante ensinar a pescar do que dar o peixe. E é um bocadinho nesse sentido que eu faço esta apresentação. Então vamos lá ao primeiro slide, a ver se isto vai. Ok, aí está ele. Então vamos lá ver, a primeira coisa que nós temos é, saímos para o campo com a nossa máquina e fotografamos várias coisas. E o que é que normalmente nós queremos identificar? Animais, plantas, fungos, líquenes, que é um grupo diferente ali um bocadinho entre as plantas e os fungos, porque é uma simbiose entre as duas. E eu pus aqui os minerais porque é um dos grupos naturais que normalmente é esquecido porque não faz parte da biosfera. Faz parte da geosfera, mas que me é muito querido, particularmente, e que também tem os seus quês na identificação. Quais são os meios de identificação que nós temos ao nosso dispor? O primeiro são guias de campo. Os livros normais que nós compramos em livrarias, mandamos vir pela internet, a maior parte deles infelizmente não disponíveis em português. Agora já há uma boa base, ou já começa a haver uma boa base de livros de campo dedicados, em particular à fauna de Portugal, porque relativamente à flora há algumas coisas em orquídeas boas, de boa qualidade, mas não tanto na parte de flores em geral ou de plantas em geral. A seguir temos os sites da internet, que vocês também já todos conhecem, e que vamos ver mais à frente alguns exemplos dos que são para mim melhores. As aplicações de inteligência artificial, especialmente para fotografia através de telemóvel, em que se tira a fotografia é submetida com alguns dados e depois a inteligência artificial tenta fazer uma aproximação à espécie que melhor se enquadra nas características que ela consegue ver na fotografia que foi submetida. Também já falaremos mais disso. O contacto com peritos em cada uma das áreas será onde nós obteremos provavelmente as identificações mais fidedignas. E finalmente, quando tudo isto falha, temos que recorrer a métodos analíticos. Atenção que até aos peritos eu estou a falar a identificação por fotografia. Aqui nos métodos analíticos já é seja com o bicho ou com o mineral, presente num laboratório e a fazer o que se tiver que fazer para identificá-lo. Ora, então vamos começar. Os guias de campo. Os guias de campo podem ser genéricos, ou seja, podemos ter guias de campo. Eu, por exemplo, posso mostrar aqui um exemplo disto. Vai ficar pequenino aí na imagem, mas... Por exemplo, este de insetos é um guia genérico, porque tem todos os grupos de insetos. São guias de campo ótimos para a pessoa se familiarizar com um determinado grupo e com as diferenças entre as várias ordens de insetos, por exemplo. Portanto, os guias de campo genéricos servem para isto, para a pessoa se ir familiarizando com aquilo que existe na área em que viu ou com aquilo que terão visto. Há vários guias de campo genéricos, por exemplo, para o intermarés, que será um dos próximos temas. Ou guias de campo mais específicos, como é o caso aqui deste, que é um dos tais portugueses, sobre libélulas, e que diz respeito apenas a este grupo de insetos, e a mais nenhum. Aqui já com descrições mais detalhadas, com informação sobre... as presas e os seus predadores, com informação sobre as variações dentro da própria espécie, etc. Portanto, ambos são importantes, dependendo do grau onde nós estejamos. Depois, em sites da internet, aqui é que há muita coisa a dizer.
Eu vou falar de alguns, podemos ver alguns, se calhar não vale a pena vermos todos, vamos ver alguns mais genéricos. O da biodiversidade virtual, por exemplo, o senhor que estava aqui, o PEP, pertence a esta associação, eu também pertenço, é outra das associações a que eu pertenço. É uma associação ibérica, foi criada em cerca de 2004 e foi a primeira plataforma de registro e identificação de imagens existentes na Europa. E começou na Península Ibérica, com uma equipa ibérica, portuguesa e espanhola, que infelizmente foi reduzida na parte portuguesa, não na parte espanhola, porque entretanto derivaram para criar outras plataformas, das quais aliás eu vou falar. Quais são as vantagens e as desvantagens de usar as plataformas e os sites da internet? Aliás, eu não referi isso também para os guias de campo. Os guias de campo é muito simples. Não há nenhum guia de campo que tenha todas as espécies, por muito específico que ele pretenda ser. E, por exemplo, no caso das libelas já apareceu uma nova em Portugal, desde que o livro foi publicado. E mais haverão. Nos sites da internet também é preciso estar sempre com muito espírito crítico, porque as pessoas não acertam sempre nas identificações e nós temos o direito e o dever de desafiar quem nos fez uma identificação que nós não achamos que está bem feita. Não há problema nenhum nisso. Eu já o fiz relativamente a identificadores espanhóis e até agora tenho, entre aspas, isto não é uma competição, mas tenho ganho as minhas reclamações. Portanto, é preciso estar com espírito crítico. De qualquer maneira, esta biodiversidade virtual, para quem conhecer bem taxonomia, é uma ótima ajuda. Para quem conheça mal, não é de fácil navegação. Tendo já este aviso. No entanto, tem uma coisa espetacular que são o que eles chamam as taxofichas. As taxofichas são fichas de determinados grupos de insetos, anfíbios, répteis, o que seja, plantas, etc., que eles têm, em que reúnem as espécies de um determinado grupo e depois dão características visualizáveis no campo ou em fotografia que possam distinguir as espécies umas das outras, facilitando a identificação. De salientar que isto nunca vai ser possível para todos os grupos, especialmente os insetos, em que alguns só podem ser identificados através, por exemplo, de métodos analíticos, que vamos ver mais à frente. Este é um dos sites, é um site onde eu publico fotografias, onde tenho uma galeria que podem visitar, porque também podem fazer a busca por autor das fotografias, e é o único onde eu tenho fotografias neste momento. O outro mais famoso será este aqui, o Biodiversity for All, que é utilizado, por exemplo, por várias plataformas, como é o caso da Wilder, a newsletter online, ou, por exemplo, pelo grupo da Vaca Loura, que normalmente as observações são registadas aqui neste site. Pessoalmente, eu já ontem visitei-o, porque não queria estar a falar sem conhecimento de causa, procuro não fazer isso. Tem um motor de busca que eu não acho muito simpático, mesmo para quem saiba de taxonomia, mas estão a melhorar o site consideravelmente. Portanto, poderá ser um bom site de referência no futuro. E tal como o Biodiversidade Virtual, é um site genérico, portanto tem todos os grupos de seres vivos. Nesse aspecto, ajuda bastante. Diga-se que o Biodiversidade Virtual inclui outros campos como etnografia, como geologia, fenómenos atmosféricos e ameaças para os habitats. Portanto, tem alguma versatilidade a mais. Depois temos o nosso naturdata.com. Aqui não é um sítio de submissão de fotografias para identificação. É assim um site para onde podemos mandar links de fotografias nossas que estejam publicadas na internet para adicionar à base de dados que eles têm. É uma boa base para estudar, mas atenção, porque para começar, mas o site tem muitos erros. Há grupos muito bons, há grupos francamente maus. Como grupo muito bom, eu posso dar o exemplo das aranhas, até porque o administrador do site é um aracnologista fantástico. Como grupo muito mau, posso dar o exemplo dos himenópteros, portanto, abelhas, vespas e formigas.
Formigas não tem muito que se lhe diga, porque só tem uma família, mas eu já vi abelhas a mesmo género colocado em duas famílias diferentes. Portanto, há ali muito trabalho a fazer de revisão para que as coisas estejam mais corretas. Mas, de qualquer maneira, é uma excelente base de trabalho relativamente à fauna e flora portuguesas. Depois, temos sites de registro de observações que são locais. Este é o exemplo do site da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o Biorregistro, portanto, o registro de observações da biosfera. Temos sites também específicos de grupos de animais, como por exemplo este, que é o site da Sociedade Entomológica Italiana para registro de insetos e identificação. Cada pessoa tem o direito de submeter 2 fotografias por dia. Portanto, aqui limita. Diz. Peço desculpa interromper. A Olga está a colocar aqui a pergunta se depois no final darão a lista dos links. É possível depois enviar a lista dos links para ir enviar aos participantes? É possível, aliás, eu vou disponibilizar a apresentação toda em PDF. Ok, portanto, sim, aí senhor. poderão Obrigado. consultar a lista dos links, ok? Ok, E obrigado, qualquer outro Fernando. link que depois possam vir a querer, é só responderem com essa questão ao e-mail da associação e far-me-ão chegar, e eu tenho uma lista enorme de sites de natureza, de tudo e mais alguma coisa que possam imaginar. Então, por isso tenho... então vais, quando agora mandas a apresentação para a Teresa e a Teresa manda para todos os participantes, correto? Exatamente, em PDF, sim, eu faço Ok. essa no final Sim, eu faço esse envio, está bem? Obrigado, Fernando. Pronto, nada. Isso já estava previsto, pelo menos da minha parte, fazer isso, porque obviamente ninguém vai decorar o que está aqui, portanto não tenho essa ilusão. Nem eu, tão pouco. Ok, o Aves de Portugal é um que será caro aqui a algumas pessoas que estão nesta apresentação. É específico das aves e é específico de Portugal, portanto vamos especializando os sites à medida que vamos avançando e como vem com diferentes tipos de especialização, podem ser especializações geográficas, como é o caso de Viana de Castelo, e também há um da paisagem da Costa Vicentina, ou de grupos de animais ou específicos que podem ser de uma região ou não. Depois temos um que é um site só de moscas, que é este Diptera Info, muito bom, podem-se fazer as submissões de fotografias que se quiserem. Temos acesso direto aos grandes peritos mundiais, aos maiores peritos mundiais em cada uma das famílias de moscas. E tem uma interação engraçada. Foi com este site que eu comecei uma interação que me levou a publicar artigos e que me levou a um projeto que inclusive eu tenho autorização de captura de exemplares na Lagoa Pequena, por exemplo. Foi através deste site que eu conheci as pessoas que me levaram a esse projeto, a participar nesse projeto. Depois, um site que eu não podia deixar de fora, que é o floraon.pt, é um site espetacular em termos de flora e com, para mim, pessoalmente, de longe o melhor motor de busca que existe em termos de sites da internet. Está um bocadinho falho ainda em fotografias, podia ter mais fotografias se fosse mais fácil enviar para lá as fotografias da flora que nós fotografamos, mas em termos de motor de busca, quando nós podemos pôr amarela, Sintra, hoje, e saem-nos todas as flores amarelas que estão em floração hoje no concelho de Sintra, acho que isto é espetacular. Porque qualquer pessoa consegue fazer uma pesquisa destas. Não é preciso ter muita imaginação para fazer a pesquisa, não é preciso ter conhecimentos em termos de taxonomia de plantas, nada. É só preciso pôr onde é que se esteve, o dia em que se esteve ou o mês, e, por exemplo, a cor da flor, o número de pétalas também reconhece, uma série de características que eles depois têm no site, exatamente quais são aquelas que eles reconhecem. Finalmente eu pus aqui um outro site, que é um site que é uma base de dados gigantesca de todas as minas e pedreiras que se possa pensar que existem no mundo, inclusive as nossas portuguesas, e depois com fotos dos minerais que podem ser encontrados nessas mesmas pedreiras, o que facilita muito a identificação no que diz respeito a exemplares provenientes desses sítios, porque normalmente o hábito do mineral será o mesmo para amostras diferentes
do mesmo sítio. E aí facilita muitíssimo a identificação do mineral de forma visual. Passando à frente, as aplicações de inteligência artificial. Essencialmente temos duas. Aqui na biodiversidade virtual temos a Taxofoto e o Taxovídeo. E no iNaturalist ou no Biodiversity for All temos também uma aplicação que serve para submeter fotografias. Aqui eu chamo a atenção, é um bom ponto de partida, mas tem que se ter, aqui já não é algum espírito crítico, é um enorme espírito crítico. Porque infelizmente, apesar de estas aplicações estarem ligadas a telemóveis, a classificação não entra em linha de conta com a geolocalização da pessoa, para excluir espécies. O que é que quer dizer? Pelas características e consoante a maneira como nós tiramos a fotografia, pode-nos dar uma espécie do Sudeste Asiático. O que não é muito simpático depois nós colocarmos, por exemplo, no Facebook, porque depois vêm os peritos dizer que disparate, isto não pode ser porque é uma borboleta do Sudeste Asiático. Portanto, tem que se ter um grande espírito crítico, procurar, confirmem se a espécie que foi identificada existe mesmo em Portugal e depois então publiquem. Publiquem também que a identificação veio de uma destas ferramentas, porque para contextualizar aquilo que vocês estão a publicar. Isto se forem publicadores de fotografias, eu não sou, neste momento. O que tenho no Biodiversidade Virtual, mas mais para identificação. Depois, o contacto com os peritos. Como? A melhor maneira, através dos grupos de Facebook. Há milhares, eu não sei, mas há dezenas, centenas talvez de grupos de Facebook, cada um dedicado ao seu grupo de animais, de plantas, do que quer que seja, e aí tem-se normalmente acesso, porque os administradores dos grupos são pessoas que normalmente são peritas nessas áreas. E por isso é a maneira mais fácil de aceder diretamente aos peritos e ter uma identificação fidedigna imediatamente. De longe, a identificação mais rápida. Qual é o defeito do Facebook para mim? Os direitos das fotos e dos vídeos passam a ser compartilhados integralmente com o Facebook, ou seja, o Facebook não tem que nos pedir autorização para a utilização da foto ou do vídeo onde quer que eles decidam utilizá-lo. Fernando? Sim. Tenho aqui duas questões. Não é uma questão, mas relativamente aos grupos do Facebook, temos sempre, apesar de não ser o principal objetivo do nosso grupo, o grupo da Associação Clube XN, onde poderá ser colocado fotos e que eu, Fernando e mais algumas pessoas pontualmente ajudamos na identificação de algumas espécies da fauna ou eventualmente da flora. Relativamente à pergunta, temos aqui uma pergunta por parte do Hélio, que diz: mas no iNaturalist dá para colocar a localização exata, e ela costuma até dizer se este exemplar é parecido e é visto frequentemente perto da localização. Ok, certo. Mas por aquilo que eu sei, se for só tirada a fotografia, em princípio ele devia buscar os dados de geolocalização ao próprio telemóvel, e o que é certo é que já têm aparecido algumas identificações de insetos, especialmente de Itália, do Sudeste Asiático, da Austrália, e portanto gera assim um bocadinho de confusão, e claro, foi por isso que eu referi que é preciso ter um espírito crítico e confirmar primeiro que aquela espécie que foi identificada, especialmente se for identificada ao nível de espécie, se está ou não presente no nosso país. É só isso. Posso só dar uma parte assim muito rápida? O que acontece no iNaturalist é que, pronto, ele muitas vezes, se tu tiveres a localização do GPS ligada no telefone, assim que tiras a fotografia e inseres na aplicação, ele mete a coordenada exata do telefone, correto, onde está. O que acontece muita gente com pessoas que não sabem utilizar a aplicação, e isso acontece porque não têm também depois esse sentido de questionar o que está a aparecer, é que as pessoas tiram foto e depois metem na aplicação sem localização, sem data, sem nada, e aí depois aparece o que tu dizes, aparecem vários exemplares e que nem aparece se é visto perto, porque a aplicação não sabe onde é que é. Exato. Mas a aplicação tem uma coisa boa, porque
ele dá-te as várias espécies que pode ser, não é? E tu, quando carregas nessa espécie, ele abre-te um mapa de distribuição dos registros dessa espécie. Por isso é quase uma preguiça desses utilizadores de não abrirem essa localização para ver onde há registros efetuados dessa espécie. E isso acontece muitas vezes, de facto, sem dúvida. Sim. Sempre com a atenção que o facto de uma espécie não estar ainda assinalada para Portugal não quer dizer que não seja aquela. Claro, claro, claro. E eu sei bem disso. Portanto, é uma realidade que eu conheço. Eu às vezes digo até demasiado bem, porque depois faltam umas comidas. Tudo bem. Ok, mas obrigado, Hélio, porque eu de facto nunca utilizei as aplicações, porque eu faço sempre a identificação através de sites que eu considero o mais fidedignos possíveis, ou então submetendo para avaliação de peritos. Ok, de qualquer forma, grupos de Facebook, acesso mais direto aos peritos, tem a desvantagem de perdermos o direito exclusivo de utilização das fotos e dos vídeos. Depois, obviamente, inscreverem-se, fazerem-se sócios das associações especializadas. Eu aqui dou alguns exemplos: a Sociedade Portuguesa de Botânica, a Associação das Orquídeas Silvestres de Portugal, da qual eu também faço parte, a Sociedade Portuguesa de Entomologia, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, etc. Muitas outras poderiam estar aqui. Naturalmente, aqui ao fazerem-se sócios destas associações, indo às assembleias, conhecendo pessoas, naturalmente vão chegar à fala pessoal até com os peritos e, portanto, mais facilmente terão observações validadas e identificadas. E depois a participação em projetos e colaborações nacionais e internacionais, o que faz com que nós conheçamos o que eu costumo chamar, não quer dizer que em Portugal não haja peritos internacionais em determinadas famílias, atenção, porque os há, e bastante válidos. Apenas que alguns dos peritos, dos maiores peritos em algumas famílias, não são portugueses, são de outras nacionalidades, e nós, ao participarmos em projetos, colaborações nacionais, internacionais, e ao publicarmos em sites internacionais, vamos ter acesso a eles também. Portanto, é essa a importância. Não estou a pôr aqui desfazendo da comunidade científica portuguesa, porque temos pessoas com enorme valia. Estou só a dizer que nós também não temos gente suficiente para serem peritas em todas as famílias que existem. Normalmente os peritos vão à família e alguns mesmo ao género, quando os géneros são muito complexos. Por isso é preciso ter mais uma vez, este espírito crítico e sabermos que podemos ter que procurar ajuda a nível internacional e não só nacional. Os métodos analíticos, bom, quando tudo falha, quando a fotografia não serve, tem que haver captura do exemplar, recolha do mineral. Podemos fazer uma primeira análise na lupa binocular ou no microscópio, e aqui podemos ainda, dependendo do organismo, manter o organismo vivo e até determinar qual é o organismo por alguma característica que não seja observável facilmente a olho nu, mas que possa ser observável, por exemplo, debaixo de uma lupa binocular, só que é preciso tê-la. E as lupas binoculares são mais caras ainda que os microscópios. Por isso não é fácil para a pessoa comum ter uma em casa. Eu tenho, mas eu tenho porque tenho duas coleções em que trabalho essencialmente em micros e, portanto, preciso da lupa binocular para trabalhar com essas coleções. Preciso, salvo seja, não ganho dinheiro com ela, mas já me deu muito dinheiro a ganhar no que diz respeito a identificações novas nessas duas coleções. Portanto, foram coisas que eu não necessitei de comprar porque já tinha. A dissecação, isto falando de seres vivos, obviamente, só, que pode ser absolutamente fundamental para distinguir determinados seres vivos, nomeadamente espécies de moscas, porque só podem ser identificadas pela genitália, e isso implica a dissecação do exemplar, não há hipótese. Portanto, aqui já o bicho não está vivo, naturalmente. Para análises genéticas e filogenéticas, aqui no caso das plantas pode não significar a destruição do exemplar, porque um bocadinho de uma folha, um bocadinho de uma pétala, um bocadinho de um caule serve para fazer uma análise genética e não destrói o organismo em si. Quanto à parte dos animais, já é mais complicado, normalmente implica a destruição ou pelo menos a morte do organismo. E finalmente, no que diz respeito aos minerais, os métodos físicos que podem ser destrutivos ou não destrutivos,
sendo que isto, infelizmente, os destrutivos dão resultados mais fidedignos do que a maior parte dos não destrutivos. Embora se esteja a aprimorar os não destrutivos por causa da existência de alguns exemplares únicos de minerais. Só há um no mundo. Pronto, é a raridade máxima, normalmente estão em museus. E pronto, e chegámos ao fim. Se houver mais questões, força. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, foi muito interessante. Espero que tenham, que seja útil no futuro, quer estes links, quer a informação que o Fernando vos transmitiu. Eu, sem dúvida, da minha parte também uso muito algumas das plataformas, essencialmente sites, para me ajudar a identificar especialmente os insetos, que é um mundo muito grande e ajuda imenso para conseguirmos chegar à família, ao género e à espécie. Antes me esqueça, gostaria de agradecer a todos os participantes e queria-vos pedir que preenchessem depois. A Teresa Neves irá enviar um relatório, um questionário, peço desculpa, um questionário de avaliação a esta atividade e eu queria-vos pedir que preenchessem o questionário de forma que nós próprios possamos melhorar e saber a vossa opinião sobre esta atividade que, para mim, foi muito interessante e pode dar uma base muito importante para nos ajudar a identificar a fauna, flora, e minerais, fungos e líquenes que estão à nossa volta. Da minha parte, penso 3 minutos a preencher. Desculpa, Teresa? Pequeno. Estou a dizer que o questionário demora 3 minutos a preencher. É muito pronto, pequenino. Sim. É importante. Ainda preenchem num minuto. Sim, é rápido, é uma coisa rápida, é só marcar os valores mediante cada pergunta. É uma coisa que demora pouco tempo e nós agradecemos imenso a vossa opinião, porque sem dúvida é importantíssima para que nós de futuro possamos melhorar. Mais uma vez agradeço a todos os participantes. Partilhem estas sessões. A próxima será dia 29 de agosto, também online, também será o Fernando Pires. Já agora, Fernando, recorda-me o tema? Ecossistemas. Eu acho que é ecossistemas, exatamente. É ecossistemas, exatamente. Sim. E depois, a partir de 29 de agosto até 5 de dezembro, vamos ter todos os sábados e algumas sextas sessões online muito interessantes com temas diversos, desde a neurociência, a observação de aves. Vamos ter uma atividade sobre agricultura. sobre migração. Agricultura, Maria! O quê? Vamos ter aqui, estou a dizer à Maria que temos aqui uma sessão de agricultura do futuro. Temos. É o responsável da Biovivos, que infelizmente terminou há pouco tempo, mas fez um grande sucesso enquanto esteve viva, com os shots de trigo que melhoravam a hemoglobina em doentes com cancro. Teve muito sucesso e foi, infelizmente, houve umas questões que complicaram a situação e por isso não houve maneira de continuar, mas é o responsável dessa empresa que vai fazer essa apresentação. Depois também vamos ter um ateliê, um workshop para fazer insetos, borboletas, nomeadamente com material reciclável, por parte da artista Margarida Castro. Por isso, vejam o nosso post na página. Temos uma panóplia muito diversa de atividades, todas elas muito, muito interessantes. E penso, Teresa e Fernando, penso que não me esqueci de nada. Não, só também agradecer a todos e a interatividade que tiveram comigo, no caso, como orador, e espero vê-los na próxima.